Bom dia, meninos. Vamos dar início à aula de Epidemiologia e Saúde. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos ou um pouquinho mais. Pois bora começar a aula. E antes de começar a aula, preciso dar aquele pequeno lembrete para vocês, né? Queria saber primeiro se vocês estão lavando as mãos e se vocês estão usando máscaras. E se não estiver lavando essas mãos cebosas, acho melhor vocês lavar e use máscara nessa cara de vocês, nessa cara lavada de vocês. Tô com muita saudade da turma, que é uma turma muito boa. Me divirto demais quando vou dar aula para vocês. Mas essa quarentena ela é necessária para a proteção de todos, para a gente evitar ao máximo a contaminação pelo coronavírus. Tô meio rouquinho agora porque tentei gravar várias aulas e tô tendo alguns problemas em relação a essa gravação das aulas, porque às vezes trava, enfim, tem que recomeçar. Mas é isso aí, bola para frente, não é mesmo? Então, crianças, lavem as mãos, usem máscara, se alimentem bem e estudem, viu? Aproveitem essa quarentena para estudar. A aula de hoje, ela está relacionada a dia 16, era para ter sido lecionada no dia 16 de abril, de acordo com o cronograma. O assunto é intitulado Atividade Física, Sedentarismo e Fatores Associados e Descrição da Atividade Física no Mundo e no Brasil. Antes de iniciar no assunto, queria falar para vocês que qualquer dúvida eu estou à disposição para atendê-los, não é mesmo? Pois vamos começar o assunto de hoje. Atividade física, sedentarismo e todos os fatores que estão associados, tanto à atividade física quanto ao sedentarismo. Bem, a gente sabe, né, que o movimento corporal e o comportamento natural é um comportamento natural do ser humano. Então, as atividades físicas que se utilizam dos movimentos corporais também são. Entre as atividades físicas mais comuns, a gente pode destacar a caminhada, a dança, esportes, e até mesmo a prática de exercícios físicos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Assim como também para combater as doenças crônicas e os fatores de risco da população que possam estar associados. E aí, a literatura, por exemplo, ela relata que houve uma acentuada redução das doenças infecto-parasitárias. Por outro lado, houve um aumento progressivo da morbimortalidade por doenças crônicas degenerativas, representadas principalmente por doenças do aparelho circulatório, doenças do coração e também por neoplasias. E em relação a esses aspectos, a gente pode constatar que os produtos tecnológicos e de informática têm uma grande importância para a humanidade, sim, mas em grande parte essa modernidade, essa tecnologia, ela foi responsável pelo aumento da inatividade física, principalmente nos últimos anos. Aí outro agravante também é o consumo de um alto teor de gorduras e carboidratos. E, lógico, agravado também por um baixo consumo de frutas e verduras. Então, os fatores de risco e as doenças crônicas não transmissíveis, elas representam hoje
um importante problema de saúde pública tanto no Brasil quanto no mundo. E um quadro sanitário em que combina as doenças ligadas à pobreza, que são típicas de países em desenvolvimento, e também relacionadas às doenças não transmissíveis, mesmo dos países mais influentes. Então, assim, nós enfrentamos um quadro sanitário complicado porque existem diversos fatores que contribuem para que haja um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, seja em decorrência de sedentarismo, ou também em relação àqueles países que vivem, que a grande parte da população vive em extrema pobreza. E aí não tem uma alimentação adequada e as atividades físicas. Quem é que vai pensar em atividade física quando se tem fome? Quando se tem outras necessidades mais urgentes, não é mesmo? E aí, assim, associado a isso, a gente se depara com os seguintes determinantes sociais, né? O aumento da expectativa de vida, a industrialização, a urbanização, mudanças de hábitos de vida e, consequentemente a esses fatores sociais, ocorre uma maior exposição aos fatores de risco e também um inadequado estilo de vida, e que contribui consideravelmente para que haja um aumento tanto da prevalência quanto da incidência dessas doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente consegue pesar, entendeu? Fazer uma comparação, poxa, antigamente não tinha tanta modernidade, mas não tinha tanta doença crônica não transmissível, né? E aí a gente se depara com o tipo de alimentação, com estilo de vida, com diversos fatores sociais que estão envolvidos também. Bem, na antiguidade, características físicas como força muscular e resistência física sempre estiveram associadas a uma boa saúde e também a longevidade das pessoas, né? Quanto maior resistência física, mais longevidade havia, né? E boa saúde. E aí, observou que essas pessoas eram mais independentes também e tinham uma vida mais, não somente mais longa, mas tinham uma certa qualidade de vida. Porém, gente, isso nunca foi fator fundamental em termos de saúde pública. Isso uma vez que nessa época as principais causas de morte elas estavam relacionadas ao meio ambiente, como por exemplo a água, os alimentos, e o clima, e até mesmo as causas externas, como por exemplo as mortes em guerras e acidentes em geral. Mas o interesse em pesquisar os benefícios da atividade física, ela começou a surgir. E aí surgiu justamente para que se pudesse entender o processo de treinamento de atletas. E aí, por volta da década de 1920, por exemplo, começou as investigações, né, a respeito das adaptações do organismo humano ao exercício físico. Hoje, a gente tem uma vasta literatura sobre essas modificações tanto funcionais quanto estruturais decorrentes da prática regular da atividade física. E também sabemos as consequências dessas adaptações, tanto para a performance humana
como para a saúde de todas as pessoas de todas as idades. No entanto, a gente vê um aumento considerável também em relação ao sedentarismo. Poxa, mas o que é que está contribuindo para que haja tanto sedentarismo? Então, diante dessa problemática, começam a se discutir uma promoção de saúde visando um aumento de atividades físicas, uma promoção para atividades físicas, para que haja justamente uma redução de doenças. Os benefícios das atividades físicas, a gente já sabe, tem os benefícios fisiológicos, tem os benefícios psicológicos. Por exemplo, os benefícios fisiológicos: diminui a pressão arterial, controla o peso corporal, aumenta a densidade óssea e a resistência física, consegue melhorar a força muscular, o perfil lipídico e também a mobilidade. Esse é um dos fatores fisiológicos. Em relação aos benefícios psicológicos, nós conseguimos fazer uma melhora da autoimagem, aumenta a autoestima e o bem-estar, diminui o estresse e a depressão, mantém a autonomia e reduz o isolamento. Dentre os fatores associados ao sedentarismo, nós podemos citar a cultura, a condição social, escolaridade, avanços tecnológicos. E para as causas do sedentarismo, nós podemos citar que as principais são a falta de atividades físicas e uma alimentação saudável. Cortou aí um F. Por exemplo, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas eu mesma já vivenciei pessoas fazendo uso do carro mesmo em um pequeno trajeto. Por exemplo, vou ali na padaria que fica na mesma rua, vou comprar pão ali na padaria e vai de carro. E no dia a dia, se vocês observarem, várias pessoas fazem uso de carro mesmo em pequenos trajetos. Utiliza escadas rolantes. Não, tudo bem. É mais cômodo, mas fisicamente falando seria melhor se utilizasse as escadas mesmo, se caminhasse, se fizesse uma atividade física, se movimentasse, entendeu? Deixar de realizar algumas atividades domésticas é uma das causas do sedentarismo também, só que algumas atividades domésticas elas deixam de ser realizadas não porque a pessoa quer, às vezes é porque a pessoa está sem condições de saúde para realizar. E aí, se você for analisar o histórico, por que a pessoa está com essa doença que impeça hoje de ter uma atividade física? Justamente porque foi acumulando uma falta de atividade física adequada e uma má alimentação. Consumo exagerado de alimentos industrializados é uma das causas do sedentarismo também. Passar várias horas utilizando o computador em frente à televisão, que hoje a televisão já tem inclusive controle remoto, então já evita que a pessoa, já impede que a pessoa se levante para ir mudar o canal. Então, assim, a modernidade ela teve seu viés positivo, mas infelizmente também teve seus pontos negativos, como tudo na vida, não é mesmo? E aí, as consequências relacionadas ao sedentarismo, nós temos hipertensão arterial, nós temos principalmente doenças, né, que estão relacionadas ao sedentarismo. E aí nós temos
Hipertensão arterial é um exemplo, obesidade, aumento do colesterol, diabetes mellitus, ansiedade, infarto do miocárdio e grandes possibilidades de morte súbita. Outras consequências relacionadas ao sedentarismo, nós temos uma má postura, o encurtamento muscular e perda de flexibilidade, aumento do percentual de gordura e a diminuição da massa muscular, cansaço físico e mental, indisposição, desânimo, preguiça, né? Dores, muitas vezes que são causadas principalmente pela falta de circulação de sangue, entendeu? Pela falta mesmo de atividade que propicia uma diminuição da circulação, uma circulação ineficiente. Então vocês vejam, uma merda vai puxando outra merda, como diz o Matuto. Bem, e aí a gente adentra no assunto sobre atividade física e promoção de saúde. Bem, o termo promoção de saúde, ele é geralmente usado para descrever atividades específicas dirigidas a metas particulares, com uma forte ênfase na gestão racional da saúde das populações. Esse termo promoção de saúde, ele foi inicialmente conceituado em 1946, e aí era ressaltado de forma indireta, né, a importância de práticas de atividade física para que houvesse uma condição de vida e de saúde decente, e aí incluía inclusive boas condições de cultura, física e também formas de lazer. A promoção de saúde, hoje ela está centrada em uma determinada perspectiva sobre o que deve ser uma boa sociedade e do que se trata uma condição humana adequada. É importante lembrar para vocês também, né, que o fomento da atividade física é uma das ações mais importantes da promoção da saúde, isso no nível individual. É importante, é tão importante que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza muito para que haja a atividade física, principalmente, aliás, não somente pelo âmbito individual, mas também coletivo, e é um dos maiores fatores para a aquisição de hábitos saudáveis. Então, dessa forma, a gente está defendendo, inclusive, um conceito de atividade física que se relacione proximamente com o referencial da promoção da saúde que foi explicitada na Carta de Ottawa, que entende que pode se comprometer com os benefícios da prevenção de problemas de saúde, assim como o investimento em recursos para o fortalecimento da solidariedade, da saúde, da promoção, isso em todas as comunidades. E aí, a atividade física, gente, ela vem se mostrando como uma estratégia potente para agregar as pessoas e, portanto, ela se faz necessário através do estabelecimento de encontros, por exemplo, do desenvolvimento de ações para isso através da promoção de atividades, de promoção de saúde, e assim, diante dessas ações, existe a possibilidade de minimizar problemas de saúde.
Então, gente, a promoção de saúde, ela pode ser entendida como uma visão ampliada da saúde, isso além dos limites da ausência de doença, né, que considera diversos determinantes que estão relacionados ao estilo de vida dos indivíduos e da sociedade onde estes estão inseridos. A intenção dessa visão é justamente atuar de forma direta nas reais possibilidades de uma vida saudável. E aí, nesse sentido, a concepção de promoção de saúde ela está ligada aos aspectos políticos, materiais, organizacionais e simbólicos da vida das pessoas. Isso dentro de uma sociedade, né? E aí o equilíbrio desses componentes, como moradia, lazer, educação, trabalho, eles vão determinar as possibilidades de uma vida sadia e protegida de doenças. A gente sabe, né, que historicamente o trabalho ele constitui o principal determinante do modo como as sociedades se organizam e sendo o meio através do qual o homem ele modifica também o ambiente e a si mesmo. Por isso, as condições materiais, organizacionais e psicossociais do trabalho, seja ele formal ou informal, também são importantes fatores que afetam os comportamentos, os relacionamentos e a sociedade e também essa busca ativa pela promoção de saúde, pela promoção de uma qualidade de vida. Então, a gente pode dizer que um importante comportamento que está relacionado à saúde e atividade física está relacionado também aos fatores sociais. Além disso, é claro, a atividade física no âmbito da promoção da saúde vai proporcionar uma melhor eficiência de todo o organismo, do sistema imunológico também, e pode reduzir, inclusive, a incidência de diversas patologias crônicas e degenerativas. Além disso, em relação à promoção da saúde, nós temos que citar não somente aqueles benefícios para a saúde quando a gente faz uma redução de doenças, mas também tem relação com os benefícios econômicos, porque quando se faz, quando se tem sucesso em ações voltadas para a promoção de saúde, a gente consegue fazer a redução de custos de atenção à saúde. Professora, não estou entendendo. É assim, meu filho, olha. Se você tem uma ação de promoção de saúde eficiente, você reduz internamentos. Então, você reduz custos de atenção à saúde. Você também reduz a possibilidade de adoecimento, de doenças que não necessariamente requer um internamento, mas que requer uma atenção secundária, por exemplo, com exames, com diagnóstico, com tratamento. Então, se você tem uma ação de promoção de saúde efetiva e eficaz, você consegue reduzir custos tanto para o diagnóstico, quanto para o tratamento, quanto para a morte mesmo, entendeu? Você consegue reduzir custos também. Bem, a gente vocês já devem ter percebido também, né, que é evidente que o estado de ser saudável, ele não é algo estático, pelo contrário, é necessário adquiri-lo, né, e reconstruí-lo de forma individualizada e constantemente ao longo da vida, de toda a vida, né? E oferece indícios de que a saúde também é de domínio comportamental e, por sua vez,
deve ser tratada não apenas com base em referências de natureza biológica, mas principalmente também através de um contexto psicossocial e cultural específico também. E aí essa figura, ela procura ilustrar o contínuo da saúde. Cada pessoa, ela pode estar posicionada em algum lugar dessa passagem entre os extremos de saúde positiva e negativa. Do lado esquerdo superior do contínuo, encontra-se o ponto mais elevado de saúde positiva, e pode ser, inclusive, aquela definida pela Organização Mundial de Saúde. Do lado direito inferior, a mais alta manifestação de saúde negativa é a morte. Na maioria dos casos, antes da morte vem a doença e é precedida por um período sustentado quanto à presença de fatores e comportamentos de elevado risco. E aí, com base nesse pressuposto, a gente chama a atenção para a necessidade de se resgatar o conceito de promoção em saúde. Isso em dissociação com a noção de prevenção de doenças. As estratégias que estão associadas à prevenção de doenças, elas baseiam na maior parte do tempo na concepção de risco ou probabilidade de se tornar doente. Portanto, gente, as ações intervencionistas visam grupos mais restritos. No caso da promoção de saúde, ela deve ter maior preocupação com os múltiplos aspectos que estão relacionados com comportamento e também estilo de vida. Isso se baseando em seus programas, né, que procuram privilegiar atitudes pedagógicas e que visam adequações quanto aos hábitos individuais. E aí, desse modo, a gente pode perceber, né? Eu gostaria que vocês percebessem que, enquanto a promoção de saúde tem maior expressividade fora da prática médica, isso com elevado impacto educacional também, a prevenção de doenças, ela apresenta características eminentemente médicas, principalmente quando indivíduos de alto risco são identificados e colocados sob cuidados preventivos especiais. Portanto, gente, a efetividade dos programas de promoção de saúde é baseada em aspectos subjetivos e de difícil verificação a curto prazo. Ao passo que programas de prevenção de doenças, eles podem ser monitorados por uma gama de indicadores clínicos, mas ainda assim o ideal é você casar prevenção e promoção de saúde, as ações de prevenção e as ações de promoção. Bem, e aí a gente sabe, né, que a saúde positiva ela está associada à ausência de doença. Portanto, a utilização de estratégias que procuram afastar os fatores de riscos predisponentes ao aparecimento e também ao desenvolvimento das disfunções orgânicas, elas são fundamentais para que seja de fato eficaz, seja uma ação efetiva e eficaz. No entanto, a percepção de bem-estar com consequente repercussão na qualidade de vida, ela torna-se crítica no alcance de níveis mais elevados de saúde positiva. E aí, consistente com a noção de que a saúde positiva inclui dimensões relacionadas com bem-estar e caracterizando-se, portanto, como algo além do que simplesmente a ausência de doença, a gente deve adotar como principal meta não somente a garantia de maior longevidade das pessoas, né? A gente também deve vislumbrar o aumento na expectativa de vida saudável,
não somente na garantia de maior longevidade, porque de nada adianta a pessoa viver muito, mas viver muito doente. Não, vamos viver muito e viver muito saudável. Então, nesse aspecto, a gente percebe a efetividade das ações voltadas para maior longevidade. No entanto, e até infelizmente, informações provenientes de diversos países desenvolvidos mostram que, em média, os seus habitantes eles usufruem não mais do que 84% dos anos de vida de maneira saudável. Os 16% restantes são caracterizados por graves comprometimentos nos componentes do bem-estar. No Brasil, infelizmente, a gente não se conhece esses dados estatísticos, não nesse aspecto. Ainda assim, tem um comprometimento a gente sabe que um comprometimento no bem-estar, ele parece não ser um problema exclusivo daquelas pessoas com idades mais avançadas, é outra problemática, porque muitos adultos jovens, eles apresentam dificuldades em alcançar níveis satisfatórios de bem-estar, isso em consequência de disfunções e limitações orgânicas, e que pode prejudicar consideravelmente a qualidade de vida. Então, garantir melhor qualidade de vida em todas as idades é tão importante quanto aumentar a quantidade de anos vividos. Em adição ao aumento dos anos de vida, a meta fundamental na área da saúde pública é adicionar vida aos anos vividos, uma vida de fato saudável, entendeu? Bem, pessoal, por hoje é só e tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu também vou enviar material para o e-mail da turma. Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais ou e-mail, enfim. Pode mandar a carta também, o pombo correio. Fiquem com Deus, se cuidem. João, José, Felipe, você use máscara, viu? Cairon e Melissa também usem máscara, lavem as mãos, se alimentem bem e não se esqueçam da tia Carol, viu? E também não se esqueçam de se hidratar, seja com água, suco, vinho, leite, qualquer coisa, mas se hidratem. Beijos, pessoal, fiquem com Deus.